Olá! Ao fim do século XIX, um jovem alemão, contemplando a carreira acadêmica, foi desaconselhado a se empenhar na física. À época, o edifício da mecânica clássica erguida por Newton, Maxwell e outros parecia tão bem acabado que cientistas como Lord Kelvin acreditaram que todas as grandes ideias da física já haviam sido descobertas, só restando trabalhar adornos e pormenores. Por sorte, o estudante recusou o conselho e, em 1900, já professor de física em Berlim, diria ao seu filho que fez uma descoberta tão importante quanto as de Newton. Por mais que soasse grandiloquente, Max Planck falava a pura verdade. Buscando sair de um dilema em relação ao fenômeno da radiação, ele sugeriria que a emissão ou a absorção subatômica se dão na forma de quantidades discretas de energia, ou quanta. A mecânica quântica descreve um mundo fantástico e desconcertante, onde uma partícula elementar parece ora se propagar como uma onda, ora surgir em dois lugares ao mesmo tempo, ora desaparecer em um e reaparecer em outro, ou mesmo interagir com uma outra partícula à distância. Um fenômeno que o próprio Einstein, autor de um passo decisivo na teoria quântica ao demonstrar que também a luz é composta por quanta, ou fótons, previu em hipótese, mas que preferiu rejeitar como assustador demais para ser validado por um físico. As teorias sobre por que as coisas são assim variam das mais extravagantes, como a de uma pluralidade de mundos simultâneos, às mais prosaicas, como uma falha nos nossos cálculos. E não surpreende que o físico teórico Richard Feynman dissesse: "Creio que posso afirmar com segurança que ninguém entende a mecânica quântica." Apesar disso, o aparato matemático quântico ainda é incomparável na sua capacidade de previsão, cada dia mais precisa, do comportamento das partículas elementares. E malgrado todos os desafios à nossa lógica ordinária e todas as controvérsias sobre por que o universo microscópico é assim, os resultados de laboratório só fazem confirmar. Ele é assim. Até que se prove o contrário, a matéria da qual todas as coisas são feitas é assim, fantástica e desconcertante. Para discutir a mecânica quântica, convidamos Maria Cristina Batoni Abdala, professora de Teoria Geral das Partículas e Campos da Universidade Estadual Paulista e autora de O Discreto Charme das Partículas Elementares, Oswaldo Pessoa, professor de História e Filosofia da Ciência na Universidade de São Paulo e autor de Conceitos de Física Quântica, e Walter Pedra, professor do Departamento de Física Matemática da Universidade de São Paulo e coordenador do Grupo de Pesquisa de Termodinâmica de Sistemas Quânticos de Corpos Não Simétricos. Walter Pedra, que tipo de fenômeno no final do século XIX os físicos estão verificando que já não podem ser explicados ou que problematizam a concepção da mecânica clássica, mecânica newtoniana? Como você mesmo mencionou na sua introdução, no fim do século XIX, a física clássica, nesse caso, tinha três grandes pilares, né? O eletromagnetismo de Maxwell, a mecânica clássica de Newton, Lagrange, Hamilton e outros, né? E a termodinâmica. E também é importante mencionar que começa a aparecer a chamada mecânica estatística, que é uma obra principalmente de Boltzmann e Gibbs, que começa a relacionar a termodinâmica com a mecânica, ou seja, explicar fenômenos relacionados ao calor com fenômenos mecânicos. Então essa era a base, né? E essas teorias tiveram um grande sucesso em explicar várias coisas, né? Mas um fenômeno muito simples causou uma grande crise nessa física clássica. Esse fenômeno é chamado a radiação do corpo negro. A radiação do corpo negro é o seguinte: um corpo quente emite luz, e você gostaria de entender a natureza dessa luz. A luz é sempre soma de várias componentes, de diversas cores. Você gostaria de explicar como estão distribuídas, né, essas diferentes cores na luz emitida por um corpo quente, por exemplo, uma vela, né? E a mecânica clássica fracassa de maneira impressionante, a mecânica clássica e as outras teorias clássicas, né, de maneira impressionante para descrever esse fenômeno tão simples, né? E então esse problema causou muito problema na física. Aí vem uma primeira solução a esse problema pelo Max Planck, esse físico alemão que já foi mencionado na introdução. Ele percebe que, usando os argumentos habituais de mecânica estatística, mas com a hipótese suplementar que a energia trocada entre luz, ou seja, entre campo eletromagnético e matéria, ela não se dá de maneira contínua, mas se dá em pacotes cuja energia é um múltiplo inteiro de uma energia mínima, né? Ele faz essa descoberta.
E então descobre que as quantidades físicas são quantizadas, elas não podem ter um valor qualquer, mas elas são múltiplas de uma quantidade mais fundamental, né? E a constante de Planck define qual é essa quantidade fundamental em vários casos. Então, estamos falando de um problema que é já muito antigo e arcaico, né? O problema da natureza da luz. Uhum. Como, por exemplo, a mecânica clássica explica a luz? O que é a luz, segundo a mecânica clássica? No caso seria o eletromagnetismo, a teoria clássica do eletromagnetismo descreve a luz como uma onda, ou seja, o eletromagnetismo mostra que vários fenômenos relacionados à luz são explicados pela natureza ondulatória da luz, né? Por exemplo, se você considera as equações de Maxwell e calcula a velocidade de propagação de uma onda no campo eletromagnético, uma onda de campo eletromagnético, você acha exatamente o valor da velocidade da luz. Esse foi o maior indício de que a luz é uma onda eletromagnética, né? Depois foram feitas outras descobertas e se constatou simplesmente que vários fenômenos que se conhecem a respeito da luz são explicáveis através de equações de onda, né? Então, até o fim do século XIX, a luz era uma onda simplesmente, né? É claro que assim, anteriormente houve teorias de natureza corpuscular para a luz e tal, mas a teoria mais aceita, né, até ali é a teoria ondulatória para a luz, né? Mas existem outros fenômenos que foram descobertos que põem em xeque essa representação da luz como uma onda, né? Por exemplo, um outro fenômeno que foi importante para o descobrimento da mecânica quântica, que é o efeito fotoelétrico, né? Que é o seguinte: quando uma superfície metálica é iluminada, ela emite elétrons, certo? E a maneira como ela emite elétrons e a maneira como eles são expelidos dessa superfície depende da cor da luz que incide e de sua intensidade, né? E o Einstein explicou que ele percebeu, né, que esse comportamento dos elétrons que são expelidos da superfície metálica iluminada, eles são bem explicados, supondo a mesma coisa que o Planck fez, que a luz ela troca energia com a matéria em pacotes de quantidade fixa, né? A quantidade é um múltiplo de uma quantidade mínima fixa, quantidade de energia trocada. E ele define o que hoje se chama o fóton, que seria um pacote mínimo de luz, ou seja, a luz aparece como algo que tem natureza corpuscular também. Os intercâmbios são feitos em pacotes, ou seja, você poderia localizar unidades mínimas de luz, né, que são os fótons. Então, que põe em xeque essa visão clássica ondulatória da luz, né? Certo. Oswaldo, o Walter mencionou um problema, né, essa relação, essa dualidade ou ambiguidade que se verifica nas partículas que ora parecem se comportar como uma partícula justamente, ora parecem se comportar como uma onda. Como que isso começa a ser articulado nas primeiras décadas aí do século XX, né, pelos físicos? Continuando a história que ele está contando, né, o próximo grande passo foi o Niels Bohr, um físico dinamarquês, que conseguiu fazer uma teoria do átomo que incorporava as ideias do Planck. Né? É a teoria que todos aprendemos na escola, né? O átomo com partículas orbitando como um sistema solar. De Bohr, assim. Exatamente. Uhum. E depois veio a Primeira Guerra, e depois da Primeira Guerra houve uma outra descoberta assim, do de Broglie, né? Que foi perceber que as partículas, como os elétrons, também têm comportamento ondulatório, tem um comprimento de onda associado. E então, essa ideia de que a matéria e a radiação têm comportamento ondulatório e corpuscular, que são comportamentos contraditórios, mas aparentemente ambos estão presentes, foi se firmando, né? E finalmente, em torno de 1925, surge a teoria que foi iniciada pelo Heisenberg e depois completada com Born e Jordan, né? E um pouquinho depois, independentemente, o Schrödinger com a sua equação que facilitou muito os cálculos, né? E um pouquinho depois o Dirac na Inglaterra, pegando a ideia inicial do Heisenberg, desenvolvendo uma outra abordagem. E então em 26, 27 você tem essa nova teoria.
E aí começam os debates a respeito de como interpretar o formalismo. E só para resumir, ficou de um lado o Bohr, o Heisenberg e o Pauli, que foi um outro físico muito brilhante daquela época, defendendo a chamada interpretação da complementaridade, ou de Copenhague, e do outro, pessoas como o Louis de Broglie, aquele francês, o Albert Einstein e o próprio Schrödinger, insatisfeitos com a interpretação ortodoxa que estava se firmando, que é a interpretação da complementaridade. Mas antes da gente entrar nesse debate, então, eu acho que valeria a pena para os nossos ouvintes justamente estabelecer quais são os pontos principais dessa visão ortodoxa, né? A chamada interpretação de Copenhagen, onde Niels Bohr está ali com uma espécie de rei filósofo ou algo assim, né? Tem muitas pessoas ali em torno trabalhando, e se cristaliza essa que vai ser a ortodoxia clássica, né? A ortodoxia própria da mecânica quântica. Quais são os elementos fundamentais dessa interpretação de Copenhagen? O que dividia esses dois campos é o que os filósofos chamam de realismo. O Bohr, Niels Bohr, né, na abordagem dele, ele não adotava uma visão realista, ele adotava uma postura antirrealista. O que significa isso? Em momento nenhum, ele estava interessado em dizer como que é a realidade, independente de um experimento, independente de um observador. Ele está interessado ou ele dizia que os físicos só conseguem usar a teoria quântica para descrever as observações, as medições. A gente pode fazer previsões estatísticas que são confirmadas, etc. Mas não é papel do cientista se preocupar sobre o que está por trás das observações, o que acontece antes da medição. Isso são perguntas que não têm resposta. Então, o Niels Bohr, ele argumenta que o físico não deve se preocupar com essa realidade que estaria por trás das aparências e que a gente deve se concentrar só no que a gente observa. E aí, dado o fato de que a gente está nos limites do nosso conhecimento, tem uma situação que é o seguinte: a gente usa uma linguagem da física clássica, se a gente coloca um copo numa mesa, ele fica ali paradinho. Só que quando a gente vai tratar de objetos quânticos, os objetos quânticos têm comportamentos estranhos. No entanto, a gente está preso à nossa linguagem clássica. Então, isso resulta na seguinte situação. Dado um experimento, na verdade, eu consigo descrever aquele elétron como uma partícula num certo experimento. Mas haverá outros experimentos onde eu usarei um quadro mental distinto, um quadro mental ondulatório, que a gente usava na física clássica. A gente mantém essas duas descrições por causa das limitações do nosso cérebro e da maneira que o ser humano evoluiu. A gente só consegue usar a chamada linguagem clássica. Mas, felizmente, isso é suficiente. A gente pode, em algumas ocasiões, usa um quadro corpuscular, em outras usa um quadro ondulatório e tudo se explica de uma maneira razoável. Então, com isso, a gente não tem que ficar agora filosofando sobre o que está por trás das aparências. Vamos agora usar essa teoria maravilhosa para fazer cálculos, explorar todos os campos da física, ganhar prêmio Nobel, né? Nossos alunos agora vão ganhar prêmios Nobel. Vamos ficar quieto e calcular e não se preocupar muito com essas filosofias que o Einstein e o Schrödinger aí ficam querendo introduzir aí, porque eles não gostaram da nossa solução ao problema. Maria Cristina, será que a gente pode introduzir nesse quadro que o Oswaldo acaba de passar, começar a discutir alguns princípios próprios da mecânica quântica? Por exemplo, o chamado princípio da incerteza, né, de Heisenberg, me parece que é decisivo ali, né, em algum momento. O que exatamente diz esse princípio e quais as suas implicações para a física? Então, na sequência histórica que os colegas iniciaram, em 25, 26, quando aparece a equação de Schrödinger, Heisenberg está no Instituto Niels Bohr e em 27 ele publica o princípio de incerteza, o mínimo, né? Porque em 1930 ele
publica o princípio de incerteza generalizado, que é pouco usado e desenterrado pela ótica quântica há pouco tempo, né? O que diz esse princípio de incerteza? Sim, isso, o que é incerto? O que é incerto, né? Ele diz que quando você observa uma partícula, e a propósito do que o Oswaldo falou, você coloca um copo de água e ele fica ali paradinho, mas uma partícula não fica. Se você tentar observar uma partícula com muita precisão em que posição ela escapa, você perde precisão na velocidade que ela tem. Então, eu diria que a gente não pode observar com precisão imensa, com muita precisão, a velocidade e a posição da partícula. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Velocidade para facilitar, porque na verdade é o momento que a gente tem que considerar. Então, o momento é a massa vezes a velocidade. Então, a partícula, ela, quando localizada, né, quando você tenta olhar em que posição ela está, você perde precisão na velocidade. E vice-versa. Se você tenta ver a velocidade da partícula, você não sabe onde ela está, né? E isso, na verdade, o Heisenberg, ele publicou esse trabalho sem o Bohr saber. O Bohr estava de férias e, quando ele voltou, ele soube que o Heisenberg tinha submetido esse trabalho. E ele realmente fica assim, muito incomodado. Isso foi no primeiro semestre de 27. E no segundo semestre, Bohr, então, publica o princípio de complementariedade numa conferência em Como. E aparece no mesmo ano. Heisenberg com o princípio de incerteza e Bohr com o de complementariedade. Que diz o quê, Oswaldo? Ele fala numa complementaridade entre duas descrições que poderia ser, por exemplo, como eu mencionei, descrição corpuscular ou ondulatória. Corpuscular e ondulatória, exatamente isso. Então, a partícula ela se comporta de uma determinada forma quando você tem um instrumento que a olha de uma determinada forma. Então, quando você, por exemplo, olha uma partícula usando o aparelhamento da fenda dupla, né? Você tem o elétron que passa por um aparato que tem duas fendas. Então, no anteparo final, você vê um sinal de interferência ondulatória. Mas se você olhar, por exemplo, o elétron no fenômeno que o Walter disse inicialmente do efeito fotoelétrico, você vai ver que o fóton vem e ele dá um quantum de energia para o elétron que está na placa metálica. Esse elétron escapa da placa metálica e essa placa fica positivamente carregada. Então, são dois experimentos, são dois olhares, são duas formas de ver a natureza. Um vê um elétron como uma partícula que foi quicada da chapa metálica pelo fóton, que trouxe o quantum de energia, e o outro na fenda dupla, que você vê uma interferência ondulatória no anteparo final. Então, por outro lado, nesse experimento da fenda dupla, se você coloca um laser, uma lanterna, para olhar para o elétron, em qual das fendas ele vai passar, ele passa a se comportar como partícula. Ele está sendo... A observação muda o comportamento do elétron. Então, lá no final, no anteparo, você não vai ver um espectro de interferência de ondas, mas vai ver dois montinhos de elétrons como se eles fossem partículas. Então, essa é a visão de complementariedade de Bohr. E a visão de Heisenberg sobre o princípio de incerteza, essas duas combinadas vão dar o que é a interpretação de Copenhagen sobre as partículas, a mecânica quântica.
Ótimo. Quer dizer, complementariedade entre propriedades da partícula e da onda e a impossibilidade, né, Walter, de saber ao mesmo tempo a posição de uma partícula e como ela está se comportando. Quer dizer, ou você sabe como ela está se comportando ou você consegue saber a posição, né? Eu gostaria de fazer mais uma consideração sobre o trabalho do Heisenberg e do Schrödinger, né? Na história da mecânica quântica, existem dois períodos principais. O primeiro é chamado a antiga mecânica quântica, que vai de 1900, com a descoberta de Planck, até 1925, 26, que, né, são os artigos, né, de Heisenberg e Schrödinger, principalmente. Nessa primeira fase, a mecânica... Então, se percebe que as quantidades físicas são quantizadas, de alguma maneira. Então, esses pacotes são pacotes de energia ou pacotes de quantidade de movimento, né? Mas a coisa é que as grandezas físicas não são objetos de natureza contínua, mas sim de natureza discreta, né? Existem pacotes mínimos, né, para essas quantidades. E isso era feito de maneira... se usava a física clássica e se introduzia um princípio de quantização numa teoria clássica, né? Então, se tentava adaptar as teorias clássicas. Então, assim, a grande diferença em relação à segunda fase, que é a chamada nova mecânica quântica, que é iniciada pelos trabalhos do Heisenberg e Schrödinger, principalmente, é que se buscam princípios dos quais seguem essa propriedade de quantização, né? Então, o que o Heisenberg faz é tentar elaborar uma nova mecânica. Ele não pega a mecânica de Newton e tenta fazer a hipótese da quantização, por exemplo, ou qualquer teoria clássica e fazer a hipótese da quantização. Ele tenta propor uma nova mecânica, e ele faz isso, essa mecânica chamada mecânica matricial, e dessa nova mecânica segue a quantização, por exemplo, que o Bohr teve que postular para o átomo, né? O Bohr postula a quantização do momento angular, né, que é a quantidade de movimento de rotação dos elétrons. Isso não é mais postulado pelo Heisenberg, isso é uma consequência da sua nova mecânica, né? E o princípio de incerteza, que a Maria Cristina comentou, também é uma consequência dessa nova mecânica, né? E essa nova mecânica tem a propriedade seguinte: o Heisenberg descobriu que as grandezas físicas não devem ser mais vistas como números. Por exemplo, uma velocidade não é mais um número, sei lá, 100 km por hora, mas sim um objeto matemático mais complicado. As quantidades físicas se tornam matrizes. Eu não preciso entrar no mérito técnico disso, mas a propriedade principal aqui de matrizes é que o produto de duas matrizes depende da ordem na qual esse produto é efeituado, né? Então, se eu pegar dois números, pegar 3 e 4 e multiplicar nessa ordem, eu obtenho 12, pegar 4 e 3 e multiplicar assim, também tenho 12. Os números não vêm a ordem dos produtos, mas as matrizes vêm sim, né? E isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, a velocidade é representada por uma certa matriz e a posição por outra. Então, se eu fizer o produto velocidade e depois posição, eu vou ter um resultado. Se eu fizer o produto no outro sentido, eu vou ter outro, né? Isso indica que há uma certa incompatibilidade entre essas duas grandezas. E é isso que gera a incerteza, né? Então, uma curiosidade, talvez nós tenhamos alguns ouvintes jovens, né? Essa física que foi proposta pelo Heisenberg e outros colegas era chamada na Alemanha Knabenphysik, que quer dizer em alemão a física dos meninos, porque as pessoas que fizeram essas teorias tinham um pouco mais de 20 anos, né? O Heisenberg tinha, acho que 22, algo assim, o Dirac na Inglaterra, o Jordan, todos eles tinham 22, 23 anos, né? São pessoas muito jovens que fizeram essas coisas tão importantes, né? E o Schrödinger, ele também desenvolve... ele escreve a famosa equação de Schrödinger, da qual se pode tirar os fenômenos de quantização, né? Além de outras coisas, como incerteza também, por exemplo. Mas, então, haviam essas duas propostas, mas muito logo se percebeu que as duas coisas são equivalentes. O próprio Schrödinger percebeu que a sua equação é equivalente à mecânica do Heisenberg, né? São visões diferentes da mesma teoria, mas elas são perfeitamente equivalentes, né? Então tinha um formalismo matemático bastante elegante e bastante eficiente, né, para captar todos esses fenômenos que foram descobertos, né? A gente pode voltar, Oswaldo, ao criticismo na mecânica quântica, porque Einstein, por exemplo, né, cônico, ele diz aquela frase famosa: meu Deus não joga dados, né? O que exatamente ele está se referindo? O que incomoda ele nesse quadro que vocês estão apresentando aqui?
Bem, é uma discussão aí que os historiadores e filósofos, né, tentam entender exatamente qual era a ideia que movia Einstein. Mas uma das coisas que preocupava ele era que ele achava que era possível completar a teoria quântica, era possível falar algo a mais sobre a realidade por trás das aparências. Era só uma questão de encontrar uma teoria boa e fazer os experimentos que pudessem eventualmente mostrar isso. Então, desde o início, ele com a sua, né, sabedoria, vendo a teoria quântica nascer e sendo um dos pioneiros dela, ele logo ficou insatisfeito com as propostas do Heisenberg e do Bohr, da complementaridade e do princípio da incerteza. Então, já em 27, ele lança um desafio, né, ao princípio da incerteza. E no congresso em que ele fez isso, o Bohr responde, né, depois de uma noite de pensar, responde de uma maneira correta e adequada, vamos dizer assim, vencendo o primeiro round do debate. Alguns anos depois, num outro congresso de Solvay que teve, o Einstein vem com outro desafio. E o Bohr, novamente, passa a noite em claro, pensando no problema, e na manhã seguinte vem com a solução que envolvia, inclusive, a teoria da relatividade geral do Einstein, como um dos elementos da sua resposta. Então, isso mais ou menos criou assim, essa imagem de que o Einstein agora já estava velho, já estava, né, cabeça dura, não estava aceitando as novidades da teoria quântica. Mas o Einstein continua pensando nos problemas, com a genialidade dele, e finalmente em 1935, junto com Podolsky e Rosen, escrevem um artigo argumentando que a teoria quântica é incompleta. E é um argumento muito interessante, né? Para entendê-lo, a gente precisa estudar com cuidado. Várias pessoas responderam, mas cada um dava uma resposta diferente. Então Einstein falava, olha, todo mundo diz que eu estou errado, mas cada um tá dando uma razão diferente, né? Então isso é um indício de que a ideia não é tão ruim assim. O próprio Bohr responde, né? E isso então gera uma questão que até hoje é discutida. E que teve um desdobramento importante na década de 60 com o John Bell, com sua famosa desigualdade, né? Então a discussão aí envolve a questão de se a teoria quântica é completa ou não, se a gente deve falar sobre a realidade por trás das observações ou não, e se existe esse fenômeno de não localidade, que seria o fato de que algo que acontece, por exemplo, na Lua, pudesse instantaneamente afetar alguma coisa na Terra. Será que isso é verdade ou não é? Essa é a questão. Talvez a gente tenha entrado aqui numa questão, né? Porque o mundo, como a gente conhece, no mundo, a nossa experiência, continua sendo explicável pela mecânica clássica, né? As coisas caem quando tem que cair, os planetas se movem como tem que se mover, mas esse micro-universo microscópico se comporta de uma maneira completamente diferente, né? Como se dá essa interface, Maria Cristina? Se é que se chega a alguma coerência entre os dois? Porque, logicamente, a gente esperaria que os dois mundos se comportassem de maneiras semelhantes, né? Ou não? O mundo macroscópico e o microscópico? Pois. Então, ao longo de toda essa evolução de ideias, né, foi construído uma teoria que ela é absolutamente robusta para cálculos. Por exemplo, o Walter estava falando da mecânica matricial, né? Ela é uma teoria matemática tão rica, tão fina, que ela permite calcular a estrutura fina da teoria, né? Por exemplo, quando o Bohr imaginou que o átomo, o elétron girava numa órbita circular em torno da carga positiva, que era o próton, e depois veio a ideia de que talvez não fosse circular, fosse elíptica, na mecânica matricial sai tudo assim de uma forma absolutamente limpa, né? Cristalina. E aí a gente tem equivalência, como ele disse, com a equação de Schrödinger. E a gente sabe calcular de várias formas o mesmo fenômeno. E aí a gente passa a usar essa teoria, que eu considero robusta, para fenômenos do eletromagnetismo. Então, constrói-se a eletrodinâmica quântica, né?
Então, isso já mais tarde, na década de 40. E tudo o que é calculado até hoje, né, nenhum fenômeno observado e calculado nega a mecânica quântica. A gente conhece, por exemplo, grupos no Japão, o Kinoshita, que calcula a carga do elétron, a massa do elétron, com 11 casas decimais, né? Então, hoje a gente tem absoluto domínio, né, de cálculo, usando as teorias que nasceram lá com a mecânica quântica. Seria o caso, talvez, da gente se perguntar um pouco sobre que tipo de experiência está comprovando esses fenômenos, né? Porque a história da modernidade tem exemplos famosos, Galileu jogando coisas da torre, e a maçã de Newton, e Galvani e a sua rã. Mas a mecânica quântica, com que tipo de experimento está se comprovando esses fenômenos? Inclusive, me parece que tem experimentos mentais também, né? Quer dizer, não só experimentos de laboratório. Walter? Pegando o gancho do Oswaldo, então, que mencionou esse artigo do Eisen, Podolsky e Rosen, né? Eles mostram que se você acredita em certos princípios de mecânica quântica, isso parece violar o princípio de localidade, ou seja, que eu possa influenciar objetos que instantaneamente, que estejam muito afastados, né, de onde eu estou, né? Então isso parece uma coisa meio fantasmagórica. Então eles escreveram esse artigo. Esse artigo ele não é muito fácil de entender. Ele, como o próprio Oswaldo já mencionou, né? E houve uma reformulação do argumento do Eisen, Podolsky e Rosen pela parte de um físico americano chamado David Bohm. E esse físico americano, ele foi 5 anos professor da Universidade de São Paulo, né? Ele tem uma história curiosa. Ele foi perseguido nos Estados Unidos porque havia suspeita dele ser comunista. Ele perdeu a sua nacionalidade americana. E o Einstein, em pessoa, escreveu uma carta para o Abrão de Moraes, que era o reitor da USP, pedindo que ele desse um cargo de professor para o David Bohm, que ele deu. Ele foi professor 5 anos. E nesse período exatamente que ele estava na USP, que ele discute essa problemática do realismo e da mecânica quântica, e propõe várias coisas, e entre outras coisas ele faz uma reformulação desse experimento hipotético, né, esse Gedankenexperiment do Einstein e outros, que é na verdade a forma como esse Gedankenexperiment do Einstein e outros é apresentada modernamente, né? Não é a do Einstein original, mas sim a do Bohm, né? E baseado nessa construção do Bohm, aí tem um outro físico, que é chamado Bell, que propõe um novo experimento, e não é só um experimento hipotético, é um experimento real, você pode implementá-lo em laboratório, que é uma versão mais fina desse argumento, né? Ou seja, a história dessa experiência que o Bell propõe é essa. Ele propõe medir certas correlações entre sistemas quânticos, né? E se essas correlações forem mais altas do que um certo valor, isso indica que a mecânica quântica estaria correta e o realismo, ou o realismo ou a localidade da física não, né? E então isso seria um dos grandes testes da mecânica quântica, né? Porque ela estaria se afirmando mesmo contra coisas que são altamente intuitivas, como a localidade e como o realismo, né? E esse experimento foi implementado pela primeira vez nos Estados Unidos em 72 por 2 físicos, um chama-se Freeman e outro Clauser, e o que eles obtiveram parece confirmar a mecânica quântica. O que eles mediram vai mais na direção de confirmar do que reprovar a mecânica quântica. O experimento foi repetido na França pelo grupo do Alain Aspect no ano de 81, com maior precisão, e parece confirmar novamente. Mas, apesar de todo esforço técnico, os valores obtidos não são conclusivos, porque existem 2 problemas. Primeiro, para você testar a localidade, você precisaria fazer
experimento de maneira a ter dois sistemas quânticos bastante afastados uns dos outros, e isso é uma dificuldade técnica. Alguns experimentos não conseguem fazer isso. E o outro problema é que você nunca consegue fazer uma só medida, a medida tem que ser repetida várias vezes, e nessas experiências há uma perda de dados muito grande por razões técnicas. Então, esses resultados que são obtidos estariam dentro da margem de erro permitida pelo experimento, ou seja, tudo se comporta como se a mecânica quântica estivesse correta, ou seja, se há erros, eles estão indo na direção de ajudar a mecânica quântica, mas não é suficiente para confirmá-la de maneira definitiva. Então, esses experimentos do Bell, propostos pelo Bell inicialmente, nos anos 60, se não me engano, têm sido repetidos constantemente com precisão cada vez maior. Mas até hoje não foi atingida a precisão suficiente ou a perda de dados suficiente para dar um veredito absoluto sobre a validade ou não da mecânica quântica. Certo. Maria Cristina, será que a gente pode, eu temo que de uma maneira muito simplificatória talvez, mas alguns desdobramentos da mecânica quântica em relação a, por exemplo, teoria chamada teoria dos campos, teoria das cordas, me parece que são teorias que acabam sendo derivadas de problemáticas que surgem na história da mecânica quântica, né? Será que a gente pode dar um panorama para o nosso ouvinte disso? Uhum. Então, o Walter estava falando sobre esse experimento para comprovar mecânica quântica ou não. Eu sou eu tenho um ponto de vista um pouco mais pragmático. Então, eu diria para você que uma das conquistas mais incríveis que conseguimos o ano passado foi dar o prêmio Nobel para o Higgs, que descobriu o Higgs, que é a partícula que estava sendo procurada desde a década de 60. Em última análise, a teoria quântica de campos que a gente tem hoje em dia e que descreve de forma robusta a quantidade de partículas que formam o universo, né? A parte observável do universo, que é 4%, mas, enfim, a parte que a gente consegue descrever através de uma teoria das interações fracas, forte, eletromagnética, não inclui a gravitação. Esse é o grande problema. Mas, em última análise, é uma teoria quântica de campos, quer dizer, todos os elementos da teoria quântica que nasceram na mecânica quântica foram introduzidas depois no eletromagnetismo, que são as interações eletromagnéticas, e depois numa teoria mais sofisticada na década de 80, onde já inclui as interações fortes do nucleon, né? Que formam o núcleo dos átomos. Então, a minha forma de ver é que, hoje em dia, nós temos uma teoria que precisou, que usa todos os conceitos da mecânica quântica e outros além, porque a mecânica quântica ela dá conta de fenômenos que são subatômicos. Mas quando você gostaria de olhar dentro do núcleo, né? O átomo tem o núcleo e os elétrons na sua periferia. Mas quando você quer olhar dentro do núcleo, você quer quebrar um próton ou quebrar um núcleo, um nêutron, você entra num regime de energia, né? Numa escala de energia em que a mecânica quântica não é mais suficiente. Você precisa ter a teoria quântica de campos, em que atribui a cada partícula um campo no espaço, né? E aí passa a ser interação entre campos, não entre partículas. Mas quando você observa, em última análise, a partícula, ela é uma partícula. Tanto é que nos aceleradores você vê o traço delas. Enfim, hoje a gente tem uma teoria que fechou.
A teoria que inclui as interações fracas, fortes, eletromagnéticas, ela fechou, descobriu o Higgs, deu o prêmio Nobel ano passado, né? E, para mim, de uma forma mais pragmática, mostra que todos os conceitos envolvidos na teoria quântica são corretas. Quer dizer, você não tem nenhum aspecto moderno que negue a mecânica quântica. Então, nesse sentido, a gente... não sei se você está pensando que eu queira falar um pouco mais de teoria de cordas ou coisas assim, mas deixar isso mais para frente. Talvez, vamos voltar a isso no final, mas eu queria, agora nesse momento, talvez olhar um pouco para fora do fenômeno, da disciplina da física propriamente dita, e ver qual é o impacto da mecânica quântica. A gente vai fazer quase 100 anos aí, né, da teoria, da interpretação de Copenhagen, mas... Hoje, por exemplo, Oswaldo, depois da Revolução Copernicana, uma criança sabe o que Dante não sabia, né? Ou seja, que o Sol, a Terra, na verdade, gira em torno do Sol e coisas assim. E depois de Newton, quer dizer, essas teorias vão moldando o nosso senso comum, vão transformando o nosso senso comum, né? A mecânica quântica, de alguma maneira, está transformando o nosso senso comum ou ainda é algo muito estranho e muito contraintuitivo para que isso se popularize, de alguma maneira? Eu diria que a física quântica tem um impacto na nossa cultura. E isso começou já nos anos 30. O princípio da incerteza gerou várias ideias nas humanidades, né? Peças de teatro, etc. E nessa década de 30, entre as guerras, surgiu uma concepção a respeito da física quântica, segundo a qual o observador humano e sua mente seriam capazes de, à distância, assim, fazer uma onda quântica colapsar, por exemplo. E algumas interpretações davam um papel, vamos chamar assim, legislador, um papel importante para a consciência humana. Nos anos 60, essa ideia retorna. E o foco principal desse retorno foi na Califórnia, na época do movimento hippie. New Age. E justamente os resultados do John Bell, né, que o Walter mencionou, o Clauser e o Friedman fizeram o experimento deles na Califórnia e eles faziam parte de grupos que discutiam o significado daquilo, né? Era uma época em que os físicos estavam mais ou menos desempregados. Em 1972 teve uma crise do petróleo e então muitos físicos começaram a vender cachorro-quente, virar filósofo ou discutir questões mais místicas. E a ideia era de que talvez esse teorema de Bell, essas partículas que se comunicam à distância, possivelmente, talvez isso fosse uma chave para se explicar a telepatia, que alguns acreditam e outros não, né? A ciência ortodoxa tende a não aceitar a telepatia como um fenômeno real. Mas a parapsicologia, né, explora isso. E esses físicos meio esotéricos da Califórnia tiveram um papel em divulgar as discussões sobre fundamentos da física. E então tiveram seu papel, né, na física e na filosofia. Mas, além disso, eles iniciaram, centrados ali no Instituto Esalen, que fica ali na Califórnia, toda uma série de discussões sobre as relações entre a física fundamental e o que a gente pode chamar de misticismo. Então isso começa em 75, isso lentamente vai se divulgando e na década de 90 essas ideias passam a vender muito livros, né, filmes, Quem Somos Nós, O Segredo, e tornou-se parte da nossa cultura. Então hoje a gente vai numa livraria, a gente vê lá a empresa quântica, né, psicologia quântica, tudo quântico. E o que o ouvinte deve fazer em relação a isso? Bem, vamos deixar claro que para os físicos, né, mais estabelecidos, vamos dizer 95% dos físicos que trabalham em universidades e empresas, consideram que essas extrapolações não devem ser levadas a sério, né? Mas há alguns físicos e outros cientistas que acham isso interessante, então é um tema de discussão. E o último elemento nessa discussão é a comprovação de que existem fenômenos quânticos em seres vivos, né?
a fotossíntese feita por algumas bactérias envolve processos que a gente pode chamar de essencialmente quânticos. Então isso trouxe uma nova vida para esse debate, e então é uma área aí em que a cultura assimilou e discute, e há controvérsias envolvendo a física quântica. Walter, o que você acha sobre isso? Existe alguma base nesses fenômenos, nesse misticismo quântico, ou... Eu gostaria, como o nosso tempo está acabando, eu gostaria de mencionar mais uma coisa a respeito da influência da mecânica quântica, por exemplo, na filosofia, né? O conceito de lógica, né? O que é isso, né? Você tem a lógica clássica, que tem um estatuto, né? Assim, que tem um papel fundamental em toda a ciência, em toda a filosofia. Então, se você olha, por exemplo, essa questão da interpretação de Copenhague, há uma tentativa de colocar a mecânica quântica a qualquer preço dentro do esquema clássico. O Bohr formula esse princípio de interpretação. Ou seja, um formato determinista, onde as coisas acontecem como tem que acontecer? Ele fala assim que toda descrição de fenômenos físicos deve se dar numa linguagem clássica, ou seja, ela deve ser submetida à lógica clássica. Essa é uma maneira de tentar tratar esse problema. Mas existe uma outra maneira, que seria pôr em dúvida o valor da lógica clássica, você buscar outros tipos de lógica, né? E, na verdade, quem reconheceu isso pela primeira vez foi um matemático chamado von Neumann, né? No seu livro, que é fundador, né, que é muito importante na mecânica quântica, chama Princípios Matemáticos da Mecânica Quântica, que foi escrito em 1930, né? Ali ele já coloca ideias nesse sentido, que a lógica inerente à mecânica quântica não é clássica, que teria que se buscar uma outra. Ele propõe uma lógica quântica, né? Mas isso não tem um impacto imediato. Mas mesmo até hoje há muita busca, né, de se identificar qual seria a lógica correta, né, que pudesse dar conta da mecânica quântica. Então, seria um outro tipo de abordagem, né? Ou seja, a mecânica quântica estaria propondo uma nova espécie de lógica, por exemplo, né? E isso tem impacto, na minha opinião, em vários outros ramos da ciência, né? E da filosofia. Me corrija, por favor, Seu. Não, ok, nós temos pouquíssimos minutos e eu queria propor a vocês da gente fazer um apanhado geral, de vocês fazerem um apanhado geral do que a gente falou até aqui. E se vocês puderem esclarecer para o nosso ouvinte o que, então, está consolidado na mecânica quântica, ou pelo menos probabilisticamente consolidado na mecânica quântica, e quais são as áreas controversas, as áreas problemáticas, as áreas onde ainda onde o campo está aberto, né, para discussão. Oswaldo. Bem, eu acho que em termos de cálculos, né, a teoria é muito bem sucedida, né? Como a Maria Cristina apontou, né? Então, a coisa está indo bem, mas como ela estava começando a falar, né? Existe, assim, a questão de como incluir a gravidade numa descrição da natureza. Então, a questão de se existe uma teoria do tudo, uma teoria física de tudo, é uma questão interessante, talvez para uma próxima rodada aí. E, claro que a questão da consciência, né? Da mente, também, a mente faz parte do mundo físico também, e a gente gostaria que tivesse incluído aí, mas a gente não tem a menor ideia de como fazer isso. Então, são problemas em aberto aí da ciência como um todo. Maria Cristina? De fato, se você olhar que a mecânica quântica e a relatividade geral não conseguem dar as mãos, e aí a gente precisa lançar mão de um novo conceito de partícula que vem através de teoria de cordas, a gente tem aí um longo caminho a seguir, né? E outro aspecto também com relação a influenciar as pessoas sobre os fenômenos quânticos é lembrar que existe aí no mercado uma teoria do quantum brain, o cérebro quântico, que diz que no nosso cérebro existem lá nas microtubulinas ondas que se propagam e que, apesar do cérebro ser um corpo úmido, grande, denso, existem fenômenos que são quânticos, essencialmente, no cérebro. E a gente...
eu gostaria só de lembrar esse pessoal que fala de localidade, que, na verdade, esse problema de não localidade está relacionado com um fenômeno bem específico na física, em que os dois sistemas são emaranhados. São o que o Bohr propôs no artigo de 35, que são os entangled states. Então, entrelaçados. Então, não é qualquer partícula que sente qualquer partícula. Quer dizer, você tem dois sistemas que estavam emaranhados, e aí que são emaranhados, e aí você afasta, e aí eles sabem um do outro. Então, não é qualquer partícula que sabe uma da outra. Então, a gente precisa saber construir os estados emaranhados e afastá-los, né? Eu só quis lembrar isso porque essa palavra não tinha surgido ainda. Então, tem muita coisa para ser vista mesmo. E isso a gente está falando só de 4% do universo. O resto é assunto para mais tarde. Walter. Então, eu concordo com os meus dois colegas que não há dúvida nenhuma que a mecânica quântica é uma teoria de muito sucesso, né, em explicar os fenômenos físicos, em prever novos. Ela é utilizada quase que diariamente, por exemplo, até em áreas tecnológicas como a eletrônica, que tem um impacto enorme no nosso estilo de vida, né, e sem falha, né, ou seja, ela é extremamente útil, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe exatamente do que ela fala, né. O nosso entendimento do mundo físico não está claro, né? A mecânica quântica mostra que ele não está nem um pouco claro, e eu acho que vale a pena continuar pensando sobre isso. Ela é uma teoria útil, deve continuar sendo usada, mas eu acho que não deveria se parar de tentar entender o que é a realidade física, e ela é um bom estímulo para isso, né? A mecânica quântica. É isso. Obrigado, Walter Pedra. Por hoje é só. Obrigado, Oswaldo Pessoa. Obrigado, Maria Cristina Abdala. Obrigado ao nosso ouvinte e até a próxima edição.